Prática cultural e de lazer, a capoeira também serve e serviu historicamente como uma arma de defesa para a violência da cultura branca e do braço do Estado para com as populações africanas e afrodescendentes no Brasil. Impossível, em nosso contexto territorial, no bairro de Águas Compridas, na cidade de Olinda, não nos referimos a Malunguinho, chefe dos malungos no quilombo do Catucá do século XIX. Malunguinho liderava um grupo que sonhava com a liberdade e a terra livre das garras da ideologia do colonizador. Atualmente, Malunguinho é cultuado nos terreiros de Catibó e de Umbanda. É mestre, é caboclo, é exu, é reis. Traz seu legado histórico de luta e organização para a resistência dos terreiros, entendidos como também vinculados a esses negros malungos, que eram exímios guerreiros, possuidores de técnicas ancestrais de guerrilhas, somadas ao aperfeiçoamento e o conhecimento do território. Articulava-se dança, luta e prática ritual. Amalgamado no contato entre etnias negras e indígenas, sob o som de atabaques, maracás e berimbau. Esses instrumentos estão presentes também na capoeira até hoje, como também são notados nos ritos públicos e internos dos terreiros do Nordeste.
O jogo da roda de capoeira conecta também os seus praticantes com a ancestralidade, assim como o xirê ou a gira é feita no sentido de uma circularidade, conectando os ascendentes com seus descendentes, conectando todo um povo, toda uma luta com a ginga e no axé.
Em uma roda de capoeira, a gente deve sempre respeitar a ancestralidade. A gente deve sempre se lembrar que para a capoeira hoje ser valorizada, ela teve que passar por um grande período de perseguição e sofrimento. A gente deve se lembrar dos grandes mestres, daqueles que vieram antes, daqueles que trilharam o caminho para que hoje a gente pudesse desfrutar e estar aproveitando essa valorização da capoeira. A gente deve saber de onde veio, deve saber quem foi o mestre do nosso mestre. A gente deve ensinar os mais novos que o respeito aos mais velhos é essencial e que a gente precisa seguir nesse caminho, sempre com uma roda, sempre como uma gira, olhando para trás e hoje aproveitando o momento para fazer um futuro ainda melhor para os nossos descendentes. Falar de mestre Angolinha, para mim é um tanto complicado. O mestre Angolinha, ele é um mestre das antigas, que costuma, todo o ensinamento dele é passado de maneira bem poética, digamos assim, e não tão direta, mas é muito ensinamento, né? Ele não fica dando tudo muito mastigado, você tem que conhecer o mestre,
saber os momentos de fazer uma pergunta ou ficar calado para saber uma resposta, observar bastante os atos, como ele se comporta, como ele mestra, os movimentos dele. A sua aula é bastante de movimento, né? Bastante aeróbica, né? E o pulo do gato ele deixa guardado na manga para você correr atrás. Mesma coisa na musicalidade, é um mestre que preza muito a musicalidade, como o ritual da roda. E não dá nada de mão beijada para nenhum aluno, né? Ele vai conforme a razão de cada um. Isso eu acho importante. Ele dá o que cada um precisa, mas você precisa saber o que você precisa para poder reconhecer quando tem um ensinamento dele, né? Ele é um cara bastante democrático, mas ele utiliza muito a intuição. E isso para mim é ancestralidade, né? Isso para mim é a busca de um conhecimento que não está palpável e nem escrito, está no oral, mas está no gestual. Então, ele ensina a gente jovem, né, a perceber o quanto mais velho é importante você conviver, porque a gente fica sempre esperando aula, né? A gente sempre espera aula de tudo. A gente espera aula na escola, a gente espera aula no Google, hoje na internet, aperta o botão, está ali o conhecimento, mas não espere aula do Angolinha. Espere conhecimento que você vai ter que, com o tempo, ir digerindo, ir convivendo e desvendando, né, o mistério, digamos assim. Então ele é um mestre que passa muito isso, ensina a gente a ter paciência, porque não vai ganhar da noite para o dia, né? Ô mestre, o que é isso? Mestre, não é assim que funciona. Então, até hoje eu estou na estrada do conhecimento, graças a Deus. Por isso que eu me considero um discípulo, né? Porque o ensinamento do mestre, ele é contínuo, e cada vez que ele fica mais velho, mais ele está aprendendo e mais ele está ensinando.
importante para a gente é ter um reconhecimento, entendeu? Não só reconhecimento dos alunos, não. O reconhecimento, assim, das pessoas, da sociedade, né, velho? Assim, saber que se não fosse a cultura popular, o que os mestres da cultura popular até hoje tenta sobreviver com isso, o que seria Pernambuco? O que seria o Nordeste se não fosse os mestres da cultura popular? Que às vezes passa até fome, necessidade, para poder ser o que ele gosta de ser. Porque eu, quando entrei, eu não entrei para parar, entrei para viver a minha vida na capoeira, né? Se um dia eu parar, é por causa da morte. Não vai me levar. Eu vim fazer chuê, chuá. 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 Como resultado da luta, da resistência e da fé dos mestres e praticantes da capoeira, após séculos de perseguição, o Brasil assiste à sua valorização, tanto enquanto patrimônio cultural e material pela Unesco, título de 2014, como pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, ainda no ano de 2008. O Estado de Pernambuco reconhece a capoeira enquanto patrimônio cultural e material em 2018. Esses marcos legais representam conquistas de um povo que não esmoreceu e somam-se ao legado de todas as raízes africanas, afro-brasileiras e afro-indígenas que construíram a história desse país.